Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. E eu quero conversar mais uma vez sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário, que muito provavelmente teremos aí edital em 2025 para a Grande São Paulo. Pessoal, toda vez que eu falo sobre esse concurso, tem algum comentário assim: o concurso acabou de acontecer, como vai ter outro concurso? E eu sempre explico. Você pode perguntar 1 milhão de vezes, pode ter 1 milhão de perguntas, eu sempre vou explicar. Olha só, este concurso a que eu me refiro não é para a capital, que acabou de acontecer. Este concurso não é para o interior, que acabou de acontecer. Este concurso é para a Grande São Paulo, que não aconteceu no ano de 2024, que engloba Guarulhos, Osasco, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, Santo André e São Bernardo do Campo, tá bom? Então é para essas CJs da Grande São Paulo, que teve edital independente separado lá no ano de 2023, mas não teve em 2024. É sobre esse concurso, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como que eu começaria os meus estudos hoje, do zero? Vamos lá, do zero. Se você... Aí vai depender, por exemplo, em qual área você tem mais dificuldade. Porque às vezes você tem facilidade com as matérias de direito ou você tem facilidade com as matérias básicas. Aí vai depender. Se você tem facilidade com as matérias básicas, português, matemática, informática, raciocínio lógico, você tem facilidade. Aí eu recomendo que você comece pelas matérias de direito. E aí vale o inverso. Se você tem dificuldade com as matérias de direito, agora eu recomendo que você... Aliás, se você tem facilidade com as matérias de direito, agora eu recomendo que você comece pelas matérias básicas, beleza? Então, você vai começar pelas matérias que você tem mais dificuldade. Eu faria assim, entende? Eu faria assim. Por quê? Porque nós estamos no pré-edital. Então agora dá tempo da gente vencer essas dificuldades para tentar fazer a prova da forma mais competitiva possível. Eu não estou dizendo aqui para você abandonar nenhuma matéria, até porque nós estamos no pré-edital e no pré-edital dá tempo de ver tudo. Pelo menos daria tempo. Se esse edital sair entre março e junho, já não dá tanto tempo mais. Então, se esse edital sair agora no primeiro semestre, no máximo até junho, já está um pouco em cima para estudar. Então, veja, o que eu estou falando para você antecipar os seus estudos agora. Antecipe os seus estudos agora. Tudo bem? Então, vamos lá, João. Você não está dizendo para eu abandonar nenhuma matéria, não. Mas se fosse para abandonar uma matéria, o que você faria? Eu vou repetir, não estou falando para você abandonar. Se fosse para eu deixar uma matéria de lado, eu deixaria a matemática. Se você tiver muita dificuldade com matemática, se for uma matéria que você diz que já tentou de tudo, que não entra na sua cabeça, que não tem o que fazer, porque existe isso, pessoal. Existe esse bloqueio e às vezes a pessoa não consegue superar. Isso é normal. Eu também tenho bloqueio com certas matérias. Mas aí o que acontece? Você tem mesmo esse bloqueio? Você já tentou de tudo? Você acha que não vai para frente? Eu abandonaria a matemática, só que aí tem um problema, tá? Para você abandonar uma matéria, você tem que ter certeza que você estaria muito bem, que você conseguiria dominar muito bem as demais matérias. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Nessa última prova do TJ São Paulo, que se caso eu esteja aprovado aí na prova de digitação, que não tem resultado ainda, mas caso eu passe na digitação, eu estarei em 6º lugar para Bragança Paulista, beleza.
Eu acertei uma questão de matemática, apenas uma questão de matemática, e foi no chute. Não dava tempo de resolver as questões e eu tive que chutar. Porque ou eu resolvia as questões ou eu passava as que eu já tinha acertado para o gabarito. Eu acertei uma questão e assim mesmo fui chutando. Eu chutei todas. Beleza. João, nesse caso, é como se você tivesse abandonado matemática, exatamente. Só que aí eu estava muito bem nas outras matérias. Eu fiz 39 acertos de um total de 40 na matéria de direito, nas matérias de direito. 39 de um total de 40. Eu fiz 21 aqui, ó, em português. Eu fiz 11 de informática e 9 de raciocínio lógico. 9 de 10 de raciocínio lógico e 11 de 14 de informática. Então, nas outras matérias eu estava bem. 9 de 10 em raciocínio lógico, 90%. Você entende? Então, você precisa saber disso para você poder decidir abandonar uma matéria. A minha recomendação é que não abandone. Beleza. João, então eu vou começar pelas matérias básicas. Por qual matéria você recomenda começar primeiro? Pessoal, pelas matérias básicas, você precisa começar primeiro por português. Precisa. Agora, se você tiver pelo menos um mínimo, pelo menos uma base mínima em português, e é possível que você tenha, eu não estudaria o edital de português assim, ó, ponto a ponto do edital. Eu não estudaria. O que eu faria com português é o seguinte: você vai lá no que concursos, observa bem, é assim que eu estudaria. Você vai lá no que concurso e você vai filtrar essa matéria de português. Ó, deixa eu pegar os meus filtros aqui. Você vai filtrar essa matéria de português do jeito que está aqui, ó. Eu filtro desse jeito a matéria de português. Eu só coloco nos filtros português. Olha aqui, ó. Eu só coloco isso. Português, VUNESP. Olha aqui, ó. Só coloco a banca e a matéria. Olha aqui, ó. Português, VUNESP e português. Eu não coloco os tópicos, tá vendo aqui? Eu não coloco os tópicos. Beleza. Você filtra. Você vai resolver as questões. Você vai perceber que a VUNESP, ela é desse jeito aqui, ó. Quando ela cobra as questões de português, ela sempre traz os assuntos sobre você substituir uma palavra por outra, nesse caso aqui pegando o sentido da palavra, o sinônimo da palavra. Por exemplo aqui, ó, queiramos. Ele tá falando assim no sentido de... Porque português eu não consigo muito te explicar, mas ele quer que você pegue uma palavra e substitua por outra palavra aqui, olha. É o sentido, é o sinônimo, é uma coisa diferente. Quando ele fala assim, ó, indiferentes à história. Quando ele fala assim, ó, ele é indiferente. Tá vendo que ele é uma coisa assim que meio que de ignorar, não é uma coisa de desconhecer. Você conhece, só que você é indiferente, sabe? Você ignora aquilo. Ou você menospreza aquilo, sabe? É nesse sentido. Veja, a VUNESP sempre traz essas coisas de você substituir uma coisa por outra. Se você resolver todo dia 24 questões da VUNESP, todo dia você resolver 24 questões, você vai perceber que as questões dela de língua portuguesa, elas sempre se repetem. E você pode observar que dentro dessa questão aqui, ó, ela tá te cobrando crase também. Você tá percebendo isso, ó? Ela tá te cobrando crase. Ela sempre vai te cobrar crase. Ela sempre vai te cobrar a colocação pronominal. Ela sempre vai te cobrar as conjunções. Essas coisas, ela vai te cobrar. E você pode ver também que nessa questão, e a VUNESP está fazendo isso agora, ela cobra várias coisas na mesma questão. Ela pede para você o sentido da palavra, o sinônimo aqui, o sentido. Não está falando o sinônimo, mas ela quer uma coisa que seja igual, que seja semelhante, que tenha o mesmo sentido. Ela está te cobrando aqui, ó, a colocação pronominal, porque você está vendo aqui esse que aqui, ó, esse que, esse a com crase aqui, esse a com crase, ó. E esse que, ele, dependendo da construção gramatical, ele atrai o pronome para próximo dele, mas aqui eu acho que ele não cobrou
a colocação pronominal? Não, não foi a colocação pronominal. Não foi a colocação pronominal. Então vamos lá, ó. Queiramos, visemos, aspiremos, visemos, eu ficaria com visemos, quem visa, visa a. Insensíveis às, eu diria aqui que seria alheios às, visemos, aspiremos, almejamos, quem almeja, almeja algo. Alheio é alheio a algo. Quem visa, visa algo. Eu ficaria com a letra A. Muito bem. Aí o que que acontece? Vamos supor que eu tivesse errado essa questão, né? Essa questão eu achei difícil, hein? Vamos supor que eu tivesse errado essa questão aqui, ó. É assim que eu estudo português, tá? Eu acertei a questão é difícil. Ela pede também a regência do verbo aqui, é uma questão difícil. Mas vamos supor que eu tivesse errado essa questão. Eu achei difícil, não sei se vocês acharam, eu achei. Deixa eu ver as estatísticas aqui, aí eu vou saber se foi difícil ou não. Foi difícil, era uma questão difícil. 54% das pessoas erraram essa questão. Era uma questão difícil mesmo, né? Foram 1.100 erros contra 903 acertos nas estatísticas aqui do que concurso. Nem sei se eu poderia mostrar isso. Mas muito bem, espero que meu vídeo não caia. Aí o que que eu faria aqui? Vamos supor, eu errei a questão, tá? Aqui eu acertei, mas vamos supor que eu errei. Errei. Aí, pessoal, que eu buscaria estudar esses tópicos aqui. Aí eu buscaria estudar a regência verbal. Nesse caso aqui seria estudar a regência verbal junto com crase aqui, ó. Tá vendo? Eu estudaria a regência verbal junto com crase. Entende? Aqui é regência verbal e crase. Sem dúvida é isso. Regência verbal e crase. E para cada questão que eu fosse resolvendo, para cada questão que eu errasse, aí eu pesquiso o tópico. Então assim, eu erro a questão, eu vou lá e pesquiso o tópico. Eu erro a questão, vou lá e pesquiso o tópico. É assim que eu estudo língua portuguesa, entendeu? Eu não fico preso aqui a tópico do edital. Eu não fico, tá bom? Beleza? Então nós vimos aqui um exemplo, questão cabulosa. Eu achei difícil mesmo. Vocês viram lá a estatística, mais de 1.100 erros para 943 acertos. Vamos lá. Então, tá vendo? Você não vai estudar português tópico a tópico, não. Você vai resolvendo as questões. Pega lá 24 questões de português. Errou? Pesquisa aquele tópico. Eu pesquiso no YouTube mesmo, tá bom? Eu pesquiso no próprio YouTube. Coloco lá, regência verbal. Eu estudaria a regência verbal lá no YouTube mesmo. E depois, crase, né? Regência verbal e crase. Tá bom? No caso daquela questão. Porque é isso aqui mesmo. Regência verbal. Regência. Já tá até aqui, ó. Regência verbal Graziela Cabral. Porque eu fiz essas pesquisas antes, olha. Regência verbal Graziela Cabral. Aí eu pegaria uma aula dessa aqui com a professora Graziela Cabral, olha. Porque se eu tivesse errado lá e tal. E crase, né? Então aqui seria o que? Seria crase também. Teria que estudar crase. Beleza? E aí você só vai fazer essas pesquisas se você errar mesmo a questão. Senão você segue os seus estudos. Beleza? Tá bom então? Então tá. Aí, pessoal, informática, eu prefiro estudar informática por videoaulas. Aí depois eu faço as questões. Informática. Raciocínio lógico também. Tá bom? Informática, eu acho que dá para você fazer as pesquisas de acordo como tá aqui, olha. De acordo como tá aqui. É só você pegar o Windows 10 ou superior. Pesquisa aqui, ó. O Windows 10. Windows 10. TJ São Paulo. Windows 10 TJ São Paulo. E aí você vai estudar, né? Tem essa playlist aqui do professor Vinícius, que é o Clica Ali, que eu estudei por essa playlist. Coloca aí, Clica Ali, só isso, Clica Ali, professor Vinícius.
Eu estudei por essa playlist aqui no ano passado. Maratonei a playlist, ponto a ponto, toda a playlist. E aí depois eu faço as questões. Beleza? É assim que eu estudo. Tudo bem? Sossegado? Não vejo outra forma de te explicar, porque é o jeito como eu estudo mesmo. E pode aproveitar essas aulas aqui, ó. Mesmo que elas estão aqui para o Banco do Brasil, pode aproveitar. Extensão de arquivos, pode aproveitar, tá? Essas aulas dele. São muito boas as aulas. Tá bom? Se você não encontrar, continua a sua pesquisa. Se você tiver um curso de informática, vai pelo seu curso de informática. Tá bom? Tem essa playlist aqui também, eu não cheguei a usar, mas tem essa playlist aqui, ó. Do professor Romilton Júnior. Romilton Júnior. E aí é pesquisa, pessoal, tá? Quem não tem cachorro caça com gato. Não tem essa história aí? Então é pesquisa. Aí essa parte da pesquisa aí tem o professor Fernando Nishimura. Aqui, olha. Tudo bem? Tem muito conteúdo dele aqui que é só para membros. Eu acho que boa parte do conteúdo dele aqui tá só para membros, mas é barato. O seja membro aqui do professor Nishimura é barato. Deixa eu olhar aqui quanto que é para ser membro. R$ 1,99 por mês, cara. R$2 por mês. R$2. É muito barato. Então, compensa. Pelo preço, compensa muito. Né? A playlist aqui do professor Fernando Nishimura. Beleza? Muito bem. Raciocínio lógico. A mesma coisa. Tem até aqui esse PDF em que eu fiz o ponto a ponto do edital de como que é o raciocínio lógico lá do edital. Porque lá no edital não fala o que é exatamente o que é no edital de raciocínio lógico. Não fala. Você pode pegar aqui, olha, e olhar aqui, ó. Raciocínio lógico. Ele só vai te dizer assim, que são: visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios. Tá, mas o que satanás é isso? O que diabo é isso aqui? Aí eu coloquei para vocês aqui, olha. Equivalências e negações, proposições lógicas e suas estruturas, conectivos lógicos, lógica de argumentação, argumentos lógicos, diagramas lógicos e conjuntos, sequências, verdades e mentiras, associação lógica, princípio da casa dos pombos. Aí aqui você pega cada tópico desse e pesquisa, entendeu? No YouTube, e vai estudando as videoaulas e depois você vai lá para o concurso resolver as questões, beleza? É assim que eu estudaria as matérias básicas para o TJ São Paulo. Matemática, a mesma coisa. Você pegaria aqui, olha, você pegaria cada tópico desse aqui e iria estudando por questões, beleza? João, você tem agora, para as matérias de direito, como que você estudaria? Pessoal, eu estudo uma matéria por vez. Nem todo mundo se adapta a isso, que é pegar a matéria de processo civil e zerar a matéria de processo civil. Pegar a matéria de processo penal e zerar a matéria de processo penal. Pegar a matéria de direito penal e zerar a matéria de direito penal. Eu prefiro estudar assim. Depois eu coloco elas em um ciclo de revisão, em que eu fico revisando matéria por matéria, e nesse ciclo de repetição, até o dia da prova. Mas eu pego uma matéria de direito e zero essa matéria. Junto com ela eu coloco uma matéria básica. Então pode ser processo civil e português, até finalizar processo civil. E nesse intervalo eu fico ali, resolvendo questões de português, junto com processo civil. Processo penal, pode ser processo penal e matemática. Aí eu vou com o processo penal até finalizar processo penal e junto ali eu fico resolvendo questões de matemática. Direito penal, pode ser direito penal e informática. Aí junto com direito penal eu finalizo o direito penal e vou resolvendo questões de informática. Aí processo civil de novo, porque processo civil é grande, eu reviso todo ele de novo. Direito constitucional, a mesma coisa, e assim sucessivamente.
junto com uma matéria básica, entendeu? Aí assim eu vou finalizando as duas. Eu finalizo ao mesmo tempo uma matéria de direito e uma matéria básica, junto ali, entendeu? Mas eu não fico intercalando entre matérias de processo. É importante você entender uma coisa. Quando eu pego a matéria aqui de processo civil, eu só largo essa matéria quando eu termino ela. Eu pego do artigo 144 até o 1026. Eu zero mesmo a matéria. É até o finalzinho. Eu não fico estudando pedacinho aqui, um pedaço de processo civil, um pedaço de processo penal, um pedaço de direito penal. Isso não funciona comigo. Não funciona comigo, beleza? Depois eu vou para direito penal, processo penal, qualquer que seja a matéria, até finalizar. E depois eu fico fazendo esse ciclo. Às vezes eu reviso toda a matéria com questões, ou então eu reviso toda a matéria com resumos, ou toda a matéria com leitura da lei seca. Eu fico intercalando essa forma de revisão. Mas toda vez que eu pego a matéria para revisar, eu pego a matéria do começo e vou até o final. Eu vou revisar processo penal, eu pego a matéria do começo e vou até o final. Eu pego a matéria de direito penal, eu pego do começo e vou até o final. Eu pego a matéria de processo civil de novo, eu vou do começo até o final. Direito constitucional, eu vou do começo até o final, entendeu? Então, eu não gosto desse negócio de misturar matéria, de estudar pedaços de matéria. Dependendo de como tá os seus estudos, você vai começar ou pelas matérias de direito ou pelas matérias básicas. Com qual você tem mais dificuldade? Com as matérias de direito. Então comece os seus estudos por elas, porque você está no pré-edital e dá mais tempo de você trabalhar essas matérias com calma. Tem mais dificuldade com as matérias básicas? Comece por elas e porque você está no pré-edital, beleza? São essas as minhas orientações. Grande abraço, pessoal. Valeu.